Olá, estamos aqui nesta tarde, né? Mais uma vez para gravar esse maravilhoso programa, Achados por Jesus. Agradeço profundamente aqui toda a equipe de trabalho, Tiago, Raquel, que não está no momento aqui, mas a gente ama a vida dela profundamente. E graças a Deus por estar aqui nesta tarde para trazer mensagens de amor, né? Nós somos achadas por Jesus, temos a congregação ali em Vespasiano e esperamos vidas lá, né? Que até mesmo em assistir esse programa e querer nos conhecer pessoalmente. Estamos abertas. Trouxemos aqui a nossa linda Thalita para hoje compartilhar conosco aqui nessa programação. Eu creio que todos vão gostar muito. Não é, pastora Messi? Sim, nós estamos aqui, né, para falar mesmo do amor do nosso Senhor Jesus, porque o tempo é hoje, o tempo é agora, né? Precisamos estar firmes no Senhor. Tudo é por Ele, tudo para Ele, sem Ele nada que foi feito teria sido feito. Eu convido a todos que nos ouvem nesse dia, né, a crer somente, a dizer como é bom, né, o nosso Deus, o nosso Senhor, né? E que todos venham entender e compreender que com Ele nós somos mais que vencedores. Amém. O Senhor é tudo para nós, né? É tudo de bom. Fomos achados por Ele, né? E vamos até o fim, né? Quer dizer, porque para nós não tem fim, né? Até depois do fim. Porque Jesus está conosco, né, Thalita? É verdade. É um prazer muito grande estar aqui hoje, né? Com essas mães mais preciosas do mundo que Deus me deu. Ainda mais nesse programa tão maravilhoso, Achadas por Jesus, né? É muito difícil, às vezes, as pessoas, né, ter essa dificuldade de encontrar Jesus, mas quando encontra, é fantástico, é fenomenal. Então, esse nome Achadas por Jesus, quando minhas mães, né, minhas mães de fé e minhas mães de sangue, mães de DNA, me convidaram para poder vir aqui, né, falar um pouco sobre esse assunto, eu estou, assim, maravilhada, muito feliz com isso. E eu pude presenciar várias vezes, né, coisas, testemunhos no decorrer das nossas vidas, e hoje a gente quer falar um pouco sobre isso, né? Nos programas anteriores, eu pude acompanhar na internet. Aí elas falaram muito sobre a trajetória delas, falaram como elas encontraram Jesus. E eu acho muito relevante a gente mostrar, demonstrar como é encontrar Jesus, como é importante encontrar Jesus, né? Porque Jesus ele está de braços abertos nos esperando. Então eu gostaria de saber de vocês, mães de fé e mães de DNA, como que foi que vocês encontraram Jesus? Como é que foi aquela chamada? Como é que vocês sentiram primeira chamada, esse primeiro amor? Como que foi encontrar Jesus para vocês? Como que vocês se converteram, na verdade? Tempo de muita luta, muito sofrimento. Eu já até contei, né, no nosso testemunho que foi uma fase muito difícil, porque havia em mim uma depressão forte de suicídio e todo dia eu programava o suicídio, mas Deus ele é maravilhoso, ele nos acha verdadeiramente. E lembro que eu tive lá no Hospital de Lomberes para fazer uma cobrança, eu morava próximo ali no Santo André, e quando eu voltei, me entregaram um folhetim, né? Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. E aquele dia estava sendo um dia de muita angústia, de muita depressão. E ali eu desci lendo aquele folhetim e perguntava para Deus: Deus, tem jeito para mim? Eu perguntava, olhava para o folhetim, olhava para o céu e perguntava: Deus, tem jeito para mim? E Deus me respondeu: tem jeito para você. Então foi um dia muito especial para mim. E antes disso eu tinha uma amiga, assim, essas pagodeiras que gostava das farras, das bebidas, e ela esteve na minha casa, e ela, quando eu olhei para ela, o rosto dela brilhava muito. Eu dizia para ela: por que seu rosto brilha muito? Ela disse: porque hoje eu sou de Jesus. Eu disse para ela: Indra, fala comigo de Jesus, e ela falou. Então, naquele dia que o Senhor Jesus disse que tinha jeito para mim, eu me lembrei dela. E eu disse: vou falar para ela que hoje eu quero ir para a igreja, eu quero, né, ir para a igreja porque o Senhor falou comigo. E naquele dia fui para a igreja, eu, minha família,
E naquele dia não havia culto, havia um filme chamado O Peregrino. Eu me identifiquei com aquele filme e vi como Deus é maravilhoso. E isso já tem quase 40 anos, para a glória de Mas me fala Deus. uma coisa, você falou alguns programas atrás, anteriores, que você teve muitos problemas na infância, muitos problemas na juventude. Você acha que foi isso que desencadeou essa depressão? Como é que foi sua infância? Relembra pra gente como é que Não, a foi? nossa infância ela foi muito boa até 14 anos. Depois dos 14 anos que nós tivemos muito problemas seríssimos. Então foi encadeando, foi coisas terríveis que aconteceu, né, no decorrer do tempo. A rejeição foi muito grande. Eu costumo dizer que a rejeição ela leva à loucura. A rejeição faz qualquer pessoa se perder no caminho. Porque quando você olha para um lado, você não vê ninguém que te apoie. Na verdade, a Márcia, minha irmã gêmea, era o meu apoio e o apoio dela, mas nós sofríamos os mesmos ataques da nossa mãe. E hoje é o que mais a Verdade. sociedade enfrenta, é a questão da depressão, né? Às vezes não encontra um caminho, às É, vezes alguns até tentam autoextermínio, né? É muito complicado, usa tarja preta, aí não encontra essa espiritualidade, não encontra meios é de se verdade. blindar, né? É onde que infelizmente vai para a ruína, né? Por isso que é importante encontrar Jesus, se espiritualizar, mas continua contando para a gente. Aí você converteu desde então. No caso, a depressão era muito forte e só fui liberta depois da conversão mesmo, porque quanto a palavra nos diz, né, a palavra ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela divide junto a alma e medula e é apta para discernir a intenção do coração humano. Então a palavra ela vai te lavando, ela vai te limpando. Por isso a Amém. Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Amém. Meu povo perece porque falta conhecimento. E quando nós conhecemos Jesus, ele vai limpando, ele vai lavando, ele vai restaurando. Né? Ele é a água da vida. Eita, Então ele pode fazer coisas tremendas. Por isso que, às vezes, hoje eu tenho certeza que pessoas que vão nos ouvir, alguns com certeza estão passando por isso, esse período de depressão, de tristeza, talvez perdeu um ente querido, ou talvez aconteceu algo, alguma tragédia, né? E às vezes as pessoas esquecem que existe um Deus que cura e começa a achar que não tem mais jeito. É verdade, Jesus fala, né, para vir como a gente está, né? Que ele é verdade, é a vida. Amém. Quem crê nele viverá, essa é a palavra. Verdade. Nós não estamos isentos de problemas depois que convertemos, não. Eles existem. A Bíblia ela vai nos falar no livro de Romanos que que existe o tempo de tribulação, mas a tribulação ela produz experiência, ela produz esperança, mas o amor de Deus não é confundido, né? E você, pastora Márcia, como é que foi sua conversão? Como que você encontrou Jesus, foi para o braço de Jesus, para ter essa missão maravilhosa que você vive hoje? Olha, eu te digo também que não foi fácil, né? Porque o pai dos meus filhos também me deu muito problema com álcool, e aí aquela luta, aquela batalha, mas um dia eu fui morar, né, um tempo, mas a Mércia, ela morou na Renascença, eu fui morar na região da Pampulha. Quando eu fui morar lá, bem do lado da minha casa, tinha duas senhoras, elas moravam no mesmo lote, elas já eram servas de Deus. Aí elas me chamavam para ir para o culto, todo domingo, todo domingo. Aí um dia eu falei, eu vou mesmo, eu vou, pastor maravilhoso, cheguei lá, uma bênção, o pastor mas me acolheu, sabe, foi uma bênção, mas tive também sérios problemas, porque os primeiros cultos que eu fui, ele também foi, e ele não gostava, o pai do meu filho não gostava, né? Ele não gostava de crente de jeito nenhum, mas a gente foi um dia, esse dia terrível, o dia que eu fui, que eu estava com mais sede em Jesus, né? Eu falei, não tem outro caminho, eu tenho que realmente ir para a presença de Deus. Aí a gente tinha uma Kombi,
Meu filho ainda era pequeno ainda. Quando a gente entrou nessa Kombi, ele estava bêbado, estava alcoolizado. Aí eu não sei como a porta abriu, quando ele virou uma curva lá, a porta abriu, caiu eu e meu filho. Quase nós morremos caindo da Kombi numa descida, porque a gente sabe, o adversário não quer perder ninguém. Ele não quer perder ninguém, porque a nossa luta, nós sabemos que não é contra carne nem sangue, né? Contra principado, potestade, denominado do mundo tenebroso. Então, aquele dia, com certeza, o diabo falou, não, eu vou acabar com ela, é melhor acabar com ela, porque tudo que aconteceu conosco, o inimigo quis nos levar para outro rumo, né? Quis nos levar para outra direção, mas Deus nos achou, nós somos achados, Ele nos encontrou, louvado seja o nome de Jesus, Ele nos chamou, né, para essa missão. E assim, eu machuquei, claro, alguém nos socorreu, que ele já ficou alterado, na hora não deu socorro, mas Deus trouxe socorro, para a honra e glória do Senhor. Passando o tempo, eu continuando ali firme, né? Graças a Deus. Um dia eu tive um sonho, eu me lembro como hoje eu tive um sonho, e esse sonho foi tão espiritual, que eu ouvia a noite inteira aquele hino que fala assim, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me encha-me de novo. E eu ouvia esse hino a noite inteira, mas eu estava dentro de um lugar que parecia ser uma mineradora de ouro. Muitos homens trabalhando ali, muitos homens trabalhando, e eu estava lá. Só que desse sonho, eu tinha uns anéis no meu dedo, a minha aliança, eu tinha ela e uns anéis. Aí uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, olha, você vai passar ali e tem uma pessoa que está roubando. Eu tirei as minhas alianças, o meu anel, a minha aliança, o meu anel, coloquei dentro da minha boca para não ser roubada. Então, quer dizer, o elo que eu tinha feito com o Pai, eu vejo esse sonho por esse lado. Ele era interminável, porque de mim o inimigo não ia roubar mais. Aí, a partir daquele dia, eu senti assim, não, é Deus mesmo comigo, não tem como. Para a honra e glória do Senhor, e Deus foi trazendo tanta coisa boa para mim, realmente me surpreendeu, mas o dia que eu mais me senti mesmo convertida, eu fiquei 5 noites também o Espírito Santo falando comigo. Por quê? Meu pai morreu, nosso pai morreu quando a gente tinha 14 anos, e ali foi a dor pior que eu senti. A dor pior que eu senti foi a perca do meu pai. E aquilo ali, tudo que acontecia comigo, eu dizia assim, está acontecendo comigo porque eu não tenho pai. Está acontecendo isso comigo porque Deus, o Senhor deixou meu pai morrer. Por sempre atribuir aquilo ao meu pai da terra. Mas um dia Deus me pegou, igreja. Deus me pegou, meus irmãos. Ele me deixou 5 noites, 5 dias sem dormir e dizia no meu coração, você é minha herdeira, herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo Jesus. Você é filha da promessa, você é minha filha. Custou 5 noites e 5 dias para que eu entendesse que eu tinha um pai, né? Para a honra e glória do Senhor. E isso aí, depois disso, eu tomei posição, né, diante de Deus e falei, não, eu tenho um pai, que foi aí que eu fui lavada. Eu digo hoje às pessoas, ferida se cura sim. Deus é poderoso demais, porque todos que Ele chama, se tornam filhos dele. Amém? Deixa ser filho de Deus. Deixa. Seja o problema que hoje você está passando, deixa Deus ser o seu Pai. Seja herdeira dele e corredeira com Cristo Jesus. Porque ele nos chamou para quê? Para cuidar de nós, para nos amar com amor eterno, para nos amar com amor incondicional. Não importa o que você está passando hoje, se você está num presídio, se você está num leito de hospital,
hospital, se você está numa boca de tráfico de droga, se você estiver aí do jeito que você tiver. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem pode nos aliviar é Jesus. Você sabe por quê? Porque ele tira o seu fardo pesado e coloca um leve, porque o dele é leve e suave. E Deus é fiel para transformar as nossas vidas. Ele transforma toda maldição em bênçãos, porque ele é Senhor. Ele está pronto para nos receber todo o momento. Não fala assim: hoje eu não posso porque eu dependo de droga, ou eu dependo de cigarro, ou eu dependo disso. Não fala que não vai. Vai do jeito que você está. Vai do jeitinho que você está. Porque lá quem liberta é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos liberta do pecado, da justiça e do juízo. E ele é fiel, nosso Deus é fiel todo o tempo. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele mais o fará. Ele é Senhor, aleluia. Ele é Deus de poder, né, pastora? Amém, que lindo, né? Esse testemunho de conversão. Não, eu não estava presente, não era nascida ainda, mas só de imaginar eu já fico arrepiada, porque a gente vê o amor de Deus, todos nós temos problemas, né? Mas infelizmente alguns têm alguns problemas maiores, né? Esse abandono afetivo de pai e mãe realmente é uma coisa assim que marca bastante, né? Na infância, porque por mais que a gente tenta ser livre de traumas, mas todos nós nascemos ali e carregamos os nossos traumas, né? Às vezes aquilo ali vai gerar uma depressão, uma sequela, mas é impressionante como Jesus entra na vida da gente e tem esse poder de lavar, limpar o nosso coração, nos restaurar todos os dias e principalmente assim fazer. Jesus, ele faz e acontece na vida da gente. Jesus, ele é todo poderoso, né? Impressionante. Curar nossas feridas, ele cura, né? Também, ele cura de dentro para fora, né? Os né? carrapichos, Tira né? As tudo, não vida, só assim né? fisicamente, mas emocionalmente, de todas as maneiras. Ele entra para restaurar também a parte financeira. A gente tem vários testemunhos sobre isso, né, mãe? A gente tem muitos testemunhos de milagre, de cura, né? Nossa casa sempre teve cheia de pessoas doentes, pessoas oncológicas, pessoas aidéticas, alcoólatras. Eu cresci rodeada dessas pessoas, então a gente presenciou vários testemunhos. Foi algo muito, né? Bonito. Pessoas. O importante é, assim, a gente saber também como que começou a chamada de você, Mércia. Como que começou minha pastora, mãe, NA? Como que começou? Eu sei que eu lutei muito para não fazer a minha chamada, né? Eu dizia que não era para mim. E às vezes eu ia para o culto, Deus sempre revelando, né? Porque Deus ele nunca deixa de falar, né? A Bíblia já diz: crê nos meus profetas, crê no seu teu Deus estará seguro, crê nos profetas e prosperareis. Mas como que foi assim, por exemplo, qual a dificuldade que você encontrou? Porque tem muitas pessoas que se encontram perdidas, às vezes tem um chamado de tocar na igreja, de fazer parte do louvor, de ser pastor, de ser missionário, né, de ir pregar o evangelho. Qual que foram as dificuldades que você encontrou, que você sentiu assim? Como que foi essa chamada? Alguém te falou, te revelou? Ou você sentiu revelação no seu coração? Como que foi? Conta pra gente como que foi a primeira vez. Quem te contou, quem te falou? Se você sonhou, se você sentiu que era para você ir pronto e fazer. Vinde a mim pregar o evangelho. Como que foi? Eu sempre gostei de igreja pentecostal, igreja que Deus fala, que tem poder de Deus, né, que eu sei que Deus fala. Então, com todas as vezes que eu ia à igreja que Deus fala, Deus usava pessoas para dizer: tem uma grande obra contigo. Mas eu sempre falava: mas como, Senhor? Mas como? Porque é difícil mesmo para quem está recebendo, né, essa fala de Deus de entender, porque as coisas de Deus é tanto mistério, né? As coisas de Deus elas são tão profundas. Então eu ficava ali na minha sempre, mas um sofrimento que não tinha fim. Você, como minha filha sabe, um sofrimento que não tinha fim. Não tinha fim o sofrimento. Eu dizia: Deus, até quando? Eu estou te servindo. Mas ali as coisas, eu tinha aquela paz assim dentro de mim.
né? Havia paz, mas havia sofrimento, e eu não entendia. E às vezes, uma certa feita, eu estava trabalhando fora, que eu sempre trabalhava com feira, e a senhora, né, Margarida, me falou: seu lugar não é aqui, seu lugar é a obra de Deus. E a filha dela até disse assim: mãe, mas como ela vai sobreviver? Ela diz: Deus proverá na vida dela. Só que eu não entendia se Deus proverá. Aí um certo dia, eu estava no monte orando e Deus usou uma pastora para dizer para mim: Deus está te chamando, larga tudo e vai fazer a obra dele. Aí eu cheguei em casa, lá em casa nessa época tinha 5 pessoas, né, comigo 6. Eu disse assim: não trabalho mais daqui para frente, porque Deus falou que ele é o meu pastor, nada vai me faltar. A minha filha mais velha disse: a senhora ficou louca. A senhora ficou louca, que nós vamos todo mundo passar fome, como é que vai ser, como é que não vai ser? Eu disse assim: Deus disse que vai prover, ele vai prover. E eu parei mesmo, parei de trabalhar, fui fazer a obra missionária. A Margarida, ela me pegava, a irmã Margarida me pegava todo dia, vários dias da semana, e de carro na porta de casa nós íamos fazer as visitas. E nessas visitas Deus fazia tanta coisa maravilhosa, tanta coisa linda que ele faz, né? Ele faz até Então hoje. você parou de trabalhar, né, com as suas funções, Sim. né? Você atuava na feira, eu lembro, para poder fazer a obra de Deus. E a Sim. questão financeira, como que foi? Foi um desafio para você? Você encontrou? Deus, ele foi trazendo tudo que a gente precisava, suprir as nossas necessidades e tal, mas ainda faltava. Faltava, e eu dizia: meu Deus, mas não é aquilo que a gente, né, precisa mesmo, assim, era o suficiente, tipo assim. Aí um certo dia eu viajei com uma senhora até da Bahia, né, de Ilhéus, e eu escutei ela na madrugada orando: Senhor, arranca o espírito da miséria da minha vida. E me veio na mente: ela está pedindo para arrancar o espírito da miséria, eu nunca pedi isso. E aí me veio: casta de demônios só sai com jejum e oração. Aí eu lembrei como a minha mãe, ela nos amaldiçoava muito, e ela dizia: eu quero te ver na miséria, quero ver vocês, né, que seria eu e a Márcia, na miséria. Aí eu me vi naquela fase, comecei a lembrar: é uma maldição lançada, é uma maldição lançada. Aí a dona Margarida tem um sítio, e eu fui para aquele sítio, eu ficava lá 3 dias de jejum, e eu ficava no pão e na água, e eu ficava ali vários dias orando, em oração, muita oração. Isso durou meses. Eu lembro que eu emagreci uns 9 quilos com tanto jejum, e eu disse para Deus: eu posso até morrer de inanição, mas do jeito que a minha vida está, eu não aceito mais. Esse foi o período, então, da sua transformação, né? Foi o período da sua decisão de abandonar todas as atividades financeiras, né, na feira, para desde então partir para fazer a obra. Então foi nesse período que você se jejuou, né, cuidou do seu lado espiritual, né? Eu lembro que você ficava embaixo da árvore ali, com a Bíblia, né, se preparando para cumprir a sua missão diante de Deus, né? Foi. E eu lembro também que era muita dificuldade, porque como filha, como você abandonou todas as atividades financeiras, às vezes faltava um pouco, sim, de mantimento na mesa, né? Porque a gente vivia daquilo, meu pai ia junto com você trabalhar, meu pai Beraldo ia junto, e então nós vivíamos pela fé, esperando mesmo Deus agir. Eu lembro também de uma vez que você não sabia como é que ia fazer o almoço, e aí a casa, né, tinha uma varandinha assim, e aí do nada um vizinho chamou a gente falando que uma pessoa tinha deixado compra na varanda. Aí uma pessoa fez uma compra pra gente, não sei se foi um anjo que mandou, se foi uma pessoa, até hoje, né? eu não sei a gente não sabe de onde que veio. E as compras, elas derramavam assim da varanda, a varanda pequenininha, né? Aí as compras derramavam e você ficou muito feliz. E eu lembro que você tinha falado que tinha orado muito para Deus prover. Então Deus proveu naquele dia. Então, desde o início, eu como sua filha, eu vi que
da sua decisão até hoje, Deus nunca te abandonou nos seus passos, né? Então, para quem quer, hoje tem uma missão, né, que tem um chamado e fica com esse medo, é muito importante falar que Deus ele é fiel, né? A fidelidade de Deus. E você trabalhou tanto para Deus, então eu vi em todas as fases da sua vida essa verdade de trabalhar para o próximo, né? A gente morava numa casa de 5 cômodos ali, e aquela casa de 5 cômodos acomodava várias pessoas ali, uma salinha pequenininha, um dormia no sofá, outro dormia no colchão, assim, muita dificuldade, mas você tratava todos com respeito. Então a gente cresceu rodeada dessas pessoas, né, que não tinham recursos ou que iam ali para simplesmente para ouvir a palavra, querendo ajuda, com depressão. Então, assim, isso foi um grande exemplo para mim, como sua filha. Então eu tenho um orgulho muito grande da mulher, de vocês. É importante falar no meio do programa sobre isso, que eu tenho um orgulho muito grande. Então, é importante a gente falar que é difícil, é difícil, né, seguir, às vezes, o caminho que Deus quer, mas Deus, ele né, nos prova, mas ele age ao nosso favor. É importante, continua falando para a gente, por gentileza. Aí nós vamos lembrando aqui que eu ia ali para aquele sítio fazer os jejuns de 3 dias, pão e água, 3 dias, e às vezes eu fiquei até 40 dias, até 6 horas sem comer nada. Eu dizia, do jeito que eu estou, não quero ficar, Deus, eu quero mais de Ti. Porque nós sabemos que o céu está aberto, né? E quando nós pedimos, o Senhor nos ouve. Por isso a Bíblia diz, clama-me e responder-te-ei. Eu não certei coisas grandes ou ocultas que não sabe. E ali eu ficava pedindo ao Senhor que mudasse o quadro da minha vida, que eu queria sempre nas nossas vidas, né, eu e a pastora Márcia, sempre nós estamos assim, nós queremos ter para dar a Deus, nós não queremos pedir emprestado. Então, que a unção, né, essa unção, ela vem do céu, tudo vem do céu, que a própria Bíblia já diz, nada pode nos ser dado a não ser do céu, tudo vem dele. Aleluia, verdade. E eu abriguei um jovem lá em casa, e esse jovem, ele disse assim, vamos fazer a obra? Eu quero que você conheça umas vidas. E eu fui para conhecer essas vidas. E quando chegou numa certa pessoa, que ainda até hoje é muito minha amiga, já tem muitos anos isso, eu orei com ela e ali, através dela, o céu abriu. Foi quando pessoas começaram a me abençoar para a glória do nome do Senhor Jesus. Nunca pedi nada a ninguém, mas eles diziam, eu estou sentindo no coração de te abençoar. Então, isso foi muitas vidas, muitas pessoas assim. A mão de Deus fez isso. Talvez as pessoas não entendam o nível de vida que nós vivemos hoje, mas é tudo debaixo da direção do nosso Deus, é tudo debaixo de muita oração, glória a Deus e jejum que nós temos. Essa maneira de viver, né? Viver para Deus. E quando eu vivo para Deus, né? Quando logo que eu comecei minha obra missionária mesmo, eu fazia 8 visitas a 10 por dia, então eu ficava 8, 10 horas só na rua visitando pessoas. Eu dizia assim, se eu trabalho no secular 8 horas por dia, eu posso trabalhar 8, 10 para Jesus. Então, foi essas minhas missões, as nossas missões, e até hoje eu e a pastora Márcia, nós fazemos essas missões, porque o mundo precisa ouvir quem é Jesus, né? E Jesus, ele foi nos honrando de uma forma muito especial, muito diferente. Então, essa alegria, ela está no nosso coração, né? Porque Jesus, ele é tudo que nós temos. Amém. Louvado seja Deus, minhas filhas foram casando, né? Igual eu digo, a Thalita já vai fazer 19 anos de casada, a outra filha vai fazer 20 e a outra 21 de casada. Então, eu e meu esposo ficamos por conta da obra, né? E pastora Márcia, no momento, né, está conosco aí, sempre teve. Então, nós sempre juntos, num só propósito, é adorar o Senhor. E você, pastora Márcia, como é que foi? Como é que você sentiu a necessidade de falar do amor de Deus? Esse ide, vai, prega o evangelho?
Olha, eu digo para você uma coisa, todo tempo que a gente tem é para falar do amor de Deus. Só aproximar, quando Deus coloca a vida diante de nós, trabalhei como cabeleireira, não teve uma que eu não atendi na vida que eu não preguei para ela. Eu creio, todos. Depois parei, né, com o salão, né, fui cuidar de casa, pegava famílias para colocar dentro de casa para cuidar, famílias inteiras, porque eu creio que Deus, assim, ele nos prova de todas as maneiras. Ele quer ver onde que está o nosso coração, né? E para isso nós temos que ter fé. Fé até para pegar as almas e cuidar, porque, na realidade, muitas pessoas perguntam, você não tem medo? Não. Mas nós vivemos debaixo da oração e do jejum. Eu acho que eles que têm medo de nós. Porque o que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. Não adianta, muito maior. Até hoje a gente dá suporte, né, pastora Messia? Vidas de cuidar dentro de casa mesmo, né, como pastoras, né, eles são ovelhas e a gente cuida, pessoas com problemas, né, financeiro, com falta de saúde, e a gente está ali cuidando e abençoando, honrando. É a mesma coisa, é a vida inteira cuidando de alma, de vida, porque é o chamado, não adianta, é o chamado, é algo que parece que é até difícil de entender, porque isso aí eu acho que não são para muitos, né? Mas a gente faz pão e glória do Senhor. Pão e glória do Senhor mesmo. E Deus é tão maravilhoso. A Bíblia diz que trabalha para aqueles que nele confiam, né? A nossa confiança é muito grande no Senhor, porque enquanto nós estamos fazendo a obra dele aqui, ele está lá caprichando com as nossas famílias, caprichando com os nossos filhos, está cuidando de maneira sobrenatural. Às vezes a gente fecha assim o olho e só glorifica a Deus de tantas coisas boas que a gente ouve dos nossos filhos. E vem os nossos netos, porque a Bíblia diz no Salmo 112, né, que a nossa descendência ela será poderosa na terra. E a gente toma posse disso, né? Nós sabemos que Deus ele é fiel em tudo, por isso que a gente tenta fazer a obra dele, caminhando de cabeça erguida e falando, ele é comigo, que ele disse na palavra, né? Com Cristo é vencer ou vencer, com ele é vencer ou vencer. E nós estamos aqui para lutar, né? E com ele nós somos mais do que vencedores em Cristo Vocês Jesus. falando assim, realmente eu tenho muitas memórias, né? Eu tenho memória da minha mãe saindo cedo, chegando só tarde em casa. Eu tenho memória de você, tia, pregando para as pessoas mesmo no seu trabalho. Às vezes as pessoas encostavam no seu carrinho, né? Que você tinha um carrinho de acarajé e camarão. Sim. Com muita batalha ali, né? Todos os dias ali, batalhando. E sempre falando do amor de Cristo, né? Para ver que não tem lugar para falar. Quando Deus quer usar a pessoa, ele vai usar mesmo no profundo, né? Para falar do amor dele. Quando tem uma missão, a gente tem que seguir, né? Fazer a vontade de Deus. É como o apóstolo Paulo disse, Thalita, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em nós não temos outras palavras a não ser falar do amor dele, né? Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele habita, né? Dá lugar, eu acho que todos que são servos de Deus devem dar lugar para o Senhor. E vocês tiveram muitos desafios nessa jornada? Vocês viram muitos milagres, né? Mas os desafios, que você teve aquela questão que você falou com álcool, né? Com seu marido. Sim. A minha mãe teve questões de abrigar pessoas, teve a questão dos filhos, né? Que teve que abandonar tudo para servir a Deus. Como é que foi? Fala um pouco dos desafios de vocês. O que vocês acham que aconteceu? Nunca é fácil, né? Eu lembro que às vezes eu falava assim com o meu esposo, vamos no Rio de Janeiro? E eu dizia assim, segunda-feira nós voltamos. E sempre foi assim, todas as vezes que nós saímos. Aí chegava no Rio de Janeiro, um pastor, alguém nos conhecia, Conceição da Barra, qualquer lugar, São Paulo, todos os lugares que a gente ia, o pastor nos conhecia.
E aí nos conhecia, aí já estava ali, já ia fazer a obra de Deus. Aí já colocava a gente para fazer visita nos lares, para trazer o povo para a igreja. Ali eu pensava que eu ia ficar 5 dias, quando eu vi eu já estava 30 dias só ganhando alma para Jesus. E Deus, ele é tão maravilhoso que eu tive uma sogra maravilhosa e minha sogra cuidava das minhas meninas. Mas ali eu falava, Deus, eu tenho que ir embora, Senhor. Eu tenho que ir embora. Eu procurava maneira de ir embora todo dia e não conseguia. Cada hora a obra ficava mais extensa e eu falava, Deus, não tem jeito, é a vontade do Senhor. Aí quando chegava, eu dizia, cheguei em casa, graças a Deus. Quantas vezes o Senhor me impôs para a obra dessa forma. E eu falava, fazer o quê, Senhor? É para o Senhor mesmo, então. E as críticas, como é que você enfrentou as críticas, as críticas afrontas eram mesmo do muitas, inimigo? muitas. Como é que foi a família? Eu lembro que você teve muita guerra, né? Eu era muito pequena, mas eu lembro que você enfrentou muita Ninguém entendia a guerra. chamada, porque verdade pura, quem conhecia a palavra era só eu, pastora Márcia, o meu esposo, o pai delas, o Belo, conhecia o que é fazer a obra. Outros vão criticar lá, né? Deixa os filhos para lá e vai ganhar alma, mas o missionário, a pessoa que tem a chamada, ela às vezes tem que falar, Deus, está tudo entregue, porque está tudo entregue nas mãos do Senhor mesmo. Glória, entendeu? Porque se nós não entregarmos, e como é que fica? Como é que fica? Né? Então nós temos que entregar. Os filhos, eles são herança do Senhor. Né? O Senhor nos dá, mas assim, é dele. Amém. É dele, não é nosso. Amém. Então, por isso que tem que ter entrega. Entrega seu filho. Entrega sua filha no altar do Senhor, porque é dele. Aleluia. Entendeu? É dele. Eu sei que Deus faz coisas tão tremendas quando nós entregamos. Quanta mãe está querendo viver a vida do filho. Mas eles falaram para você, falava assim, abandona a obra, o que você está fazendo com isso? A família criticava nesse nível? Falava assim? Sim, você é exagerada demais, tudo você é exagerado, você quer ir muito, você quer fazer muito, você quer isso muito, mas Deus coloca na frente da gente as coisas para fazer, é necessário que faça. Né? Tem coisa que é necessário fazer, principalmente acolher vida, né? Quantas críticas por acolher vidas que eu já tive na Terra. Foram muitas críticas, né? Ela não tem nem para ela, vai ajudar os outros. Que você está caçando da sua vida? Você não sabe quem é que você está pondo dentro de casa. Você entende? Então, tudo isso eu vivi, mas só que em todas elas nós somos mais que vencedores. Eita, glória! Em todas, verdade, porque até hoje somos, porque quando nós dividimos, eu tenho certeza, o que comer com vidas que não tem nada, isso aí é um prazer imenso. Mas é duro falar, mas acolher as pessoas dentro da casa da gente é muito difícil, independente da religião. A gente culturaliza, né, muitas vezes, que aquelas pessoas elas podem, às vezes, transmitir uma doença, às vezes pode roubar, causar alguma violência dentro de casa. A gente pequena, né, você com 3 filhos pequenos, então acho que causar uma violência era a crítica maior, né, que as pessoas faziam, e você não tem nem para você, como é que você vai ajudar o outro, ajudar o próximo? Então, não só por religião, mas de forma geral, quando um ser humano decide ajudar o outro, é complicado, até para explicar por que você está fazendo aquilo, né? Ainda mais dentro da sua intimidade, dentro da sua casa, né? Numa casa que era tão pequena, era 5 cômodos e um banheirinho pequenininho, né? Todo mundo usando o mesmo prestobarba, todo mundo compartilhando as mesmas panelas ali, os mesmos pratos, né? Às vezes até aidético no meio da gente ali, junto com a gente, e você orando para a cura, e a gente viu também essa questão de cura, a gente presenciou, né? Nós temos testemunho que dá até para outro programa, nós temos vários testemunhos, né? Graças a Deus que Deus fez demais, e até a decisão de você começar, não só ser missionária, mas começar também a abrir uma instituição, né? Abrir a igreja, que hoje vocês têm uma igreja, né? A Igreja Pentecostal Vale de Bênção, né? Isso. Que é uma igreja pentecostal que lá dentro também aconteceu muitos milagres, acontece, né? E
Aí, assim, finalizando, é muito importante a gente ter esse lado também, independente da religião, de ajudar o outro, né? A fé Deus sem a testa obra, a ela é gente morta. para É saber realmente se verdade. não é só por status. Eu estou aqui como pastor por status, eu estou aqui como missionário porque eu acho bonito ser missionário. Não. Verdadeiramente missão, né? É o Quando Deus amor, chama, é um né? amor, né? Que excede qualquer É entendimento, é um amor que verdade, vem o de amor. Deus. E você, pastora Márcia, que eu vi a mesma coisa. Márcia e Messia gêmeas, né? As mães de fé, mas era no mesmo modelo, né? Você acolhia Mesmo aquelas pessoas segmento, ali, mesma aquelas coisa. pessoas mais agitadas, aquelas pessoas vulneráveis, Viciados, pessoas que a doentes, sociedade né? às vezes rejeita, Recusa. e você era quase um projeto social. É um projeto social. Muita gente morou comigo, não muita gente mesmo. Acho que a minha casa nunca ficou sem pessoas que, né, que não são da família, sempre com muita gente. Mas graças a Deus, muitos se converteram, outros não conseguiram, né, como sempre, mas a maioria se converteu. Tem muito testemunho de acolhimento, muito, muito mesmo. Mas você sabe o que eu queria? Que você louvasse ao Senhor com o hino que você mais gosta, que sua voz é tão maravilhosa. Tem um tempo bom que eu não canto, né? Devido às funções, né? Eu atuo como enfermeira, né? Atuo em 2 instituições, né? Foi pedido de Deus, mas eu não deixo fazer a obra também no ambiente de trabalho, que a gente sempre fala do amor de Cristo. Amém. Mas quando Deus pede, né, a gente tem que fazer, né? Isso. A gente tem que fazer a obra. E eu ansei por voltar em fazer a obra, reduzir essa carga horária. Amém. Enfermeiro trabalha demais. É verdade. E, né, voltar para Deus para fazer a obra. Você tem uma voz maravilhosa. Louva a Deus aí. Amém, amém. Louva a Deus com o que você mais gosta. Amém. Em nome Glória de a Deus. Jesus. Aleluia. Deus, Senhor. Aleluia. Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor. Aleluia. Aleluia, Deus, glória amém. a Deus. Te adoramos, Senhor. Eita glória, Eu estava aleluia, lembrando, Deus. enquanto você louvava, eu estava lembrando de um testemunho de conversão, porque a gente que sai para fazer a obra, né, em vários estados e tal, a gente vê como que Deus ele trabalha, ele nos tira de um lugar para outro e a gente vê as maravilhas de Deus em conversão. E lembro que uma certa feita nós estivemos em São Paulo, ali em Barretos, fazendo uma obra, e cheguei ali na casa de uma senhora, e essa senhora, eu falei para ela, Jesus, ele te ama, Jesus quer te salvar, quer, né, fazer algo na sua vida, eu pregoei para ela. Mas ela falou, não fala de Jesus aqui não, porque meu esposo ele não gosta que fala de Jesus. Ele já expulsou crentes aí da porta e de casa, ele não gosta. Eu falei, tá bom, voltei assim, né? A gente volta um pouco de cabeça baixa, né? Meio entristecido. Aí voltei no outro dia. Aí, quando eu voltei, ela já me viu de outra forma. E ela falou assim, aqui,
vou te falar algo, meu esposo está enfermo hoje, ele está enfermo. Eu falei com ela, então vamos aproveitar, pergunta se ele quer oração. Aí entrei na casa dela, aí comecei a pregoar para aquele senhor ali, e falar da Bíblia, falar da palavra, e perguntei para ele, o senhor quer oração? Ele disse, quero. Comecei a orar para aquele senhor ali, e orando para ele, Deus me tome uma língua que eu não conhecia. E naquelas línguas que eu não conhecia, eu dizia para ele, tu sabes que eu falo contigo nessa língua. E terminei, perguntei para ele, aceita Jesus? Ele disse, aceito Jesus. E quando eu olhei para o lado, a esposa dele chorava muito. Aí eu falei para a esposa, por que você está chorando tanto assim? A senhora falou com ele na língua que ele foi criado. E ele entendeu tudo que a senhora falou nessa língua. Aleluia, Deus. Então, igreja, não subestima o poder de Deus. verdade. Quando Deus quer salvar, ele usa alguém que fala em japonês, em inglês, em espanhol, seja na língua que for, sabe? Só vai, só faz a vontade do Pai, só faz a vontade. É difícil muitas das vezes, largar tudo é difícil, né? A Bíblia fala que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o ide, às vezes, é difícil, porque quem vai tem que, às vezes, deixar. Então, tem que deixar e ir com alegria, porque é para Deus, é para o Senhor. Eita, Então, glória, houve verdade. muitas conversões que nós ali ficamos muito felizes, impactados com o poder de Deus, muita cura divina, tribo de índio lá na Cricati, no Maranhão. Muitos lugares que nós passamos, que nós vimos milagres e milagres, coisas grandes acontecendo, gente que não falava, não ouvia, não falava, fala, né, para a glória de Deus. É câncer sendo expelido, para a glória de Deus, Deus de poder. São enfermidade, depressão, muita coisa que acontece, porque o nome do Senhor Jesus é glorificado. Eu costumo dizer, os sinais acompanham os que crerem, né? Em meu nome, em nome de Jesus. Tudo é em nome dele. Porque é ele quem faz os grandes milagres, e nós temos que saber que ainda existe um Deus de milagre. Eita, glória. Porque a maioria não está entendendo o que ele pode fazer. Amém. Deus, ele pode tirar até da geladeira do ML, né? E fazer viver de novo. É verdade. Porque ele é Deus. Então, Amém. essa fé nós temos que carregá-la no nosso coração, mas carregar, assim, sabe? Porque se servimos ao Senhor, sabemos que ele faz. Temos que ter essa certeza que ele faz. O que está escrito em Hebreus 11, né? A fé é o fim e fundamento das coisas que se espera e não se vê. É pela fé. Amém. Ora, é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, ele é Deus e ele é fiel. Então, nessa tarde eu sei, nesse dia eu sei que tem pessoas que precisam ouvir isso. Tem pessoas que eu sei que já desistiram de viver. Tem pessoas que dizem, acabou, não tem mais jeito, mas eu quero te dizer que tem jeito sim. Existe um Deus que te vê lá do alto céus. Aleluia, o nosso Deus não está Amém. morto, ele não está na parede, ele é verdade, invisível, mas aleluia, real. Deus. Ele quer trabalhar a tua causa, ele Sim, quer resolver essa verdade. situação. E talvez para você está difícil demais, porque tem hora que nós falamos, está difícil demais, mas ele está te vendo. Ele está vendo, é só chegar até a ele. É porque a Bíblia nos diz, chegai-vos a Deus, ele é chegar até a vós. Chega até a ele. Fala com ele o teu problema, fala com ele a tua dor. Ele tem a saída, ele tem a solução. E nós vamos estar crendo que ele vai fazer na sua vida nesse dia. Nós ainda vamos orar por você. Amém. Nós vamos orar pela sua vida. Eu não sei que hora vai chegar essa oração até você, mas eu sei que a oração ela vai pelas ondas, Aleluia. as ondas sonoras. Eita, ela está indo, glória. ela vai Amém. chegar até você. Amém, em nome Você de que está Jesus. desesperado, está tribulado, está chateado, ou às vezes agitado, nervoso, angustiado, depressivo.
Deus tem saída, Ele tem solução para a sua vida. Ele vai fazer esse rebuliço breve. Glória. Você ainda vai dar muitos testemunhos, você ainda vai estar no altar dizendo a grandeza de Deus na sua vida. Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Às vezes as pessoas chegam perto de mim, mas eu fui estrupada. Eu digo, eu também fui. Você foi isso, eu também fui. Fui, é passado. E glória a Deus que Deus nos lava, nos limpa, para que o nome dele seja glorificado. Às vezes você está dizendo assim, mas morreu uma pessoa que eu amo tanto, adquirido. Nós também já passamos por isso. Então, fica firme no Senhor. Quantas coisas já aconteceram, e glória a Deus que chama passado, né? E Deus, Ele tem um bom futuro, e Ele vai trazer esse bom futuro, mas tem que crer. Amém. É tudo pela fé. Amém. Tudo pela fé. Amém. Deus trabalha. Nós vamos orar nesse momento. Aleluia, Deus, e você vai somente crer. Aleluia, Você que às vezes Jesus. colocou um copo com água antes da oração, depois você vai beber essa água, nós vamos abençoar em nome de Jesus. E você vai beber essa água e você vai sentir um refrigério, eu tenho certeza, a cura. Segura seu copo com água e nós vamos receber do céu, nesta hora, cura divina, cura vinda do altar do Senhor. Deus está trazendo, eu tenho certeza nesse momento. Pastora Márcia vai orar, depois em nome de Jesus eu vou encerrar orando. A glória dele. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Pai, Tu és o nosso Santo poderoso e nós sabemos que o Senhor é Deus sobre tudo, sobre todos, é aquele que vai aonde que nós não podemos ir, porque Ele é poderoso demais, Ele é o nosso Deus que opera milagres de sobrenatural, aquele que toma esta vida, esta casa, este lar pelas Tuas mãos, aquele que vai lá quebrando cadeias, intento e projeto de Satanás, desfazendo as obras contrárias, a fúria do inimigo, tudo que entrou aí por obra de macumbaria, feitiçaria ou magia negra, tudo que foi dado lá na Umbanda, na Quimbanda ou no Candomblé para destruir esta família. Satanás, nós estamos te dando uma ordem, vai pegando tudo que é seu, vai pegando a sua bagagem imunda e vai embora, sai em meio a esta casa, sai em meio a esta família, porque o sangue poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para te expulsar, malditos, que o mal vai embora, seta de enfermidades, mal que entrou aí para enfermar esta vida, mais uma vez nós te expulsamos, mal, vai saindo em meio a esta casa, vai saindo em meio a esse hospital, vai saindo em meio a este UPA, vai saindo aí agora, é o sangue poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, nele há todo o poder de vitória. Deus, o Senhor é aquele que tudo pode, ó Pai, diz a Tua palavra, que nenhum dos Teus planos poderão ser frustrados. O Senhor tem poder nesta hora para, papai, confundir a medicina e dar um diagnóstico de cura para esta vida, porque nós cremos, Jesus, quantas vidas é enferma com câncer, com depressão, mas o Senhor é o médico dos médicos, aquele que passa com Teu poder e com Teu sangue e arranca este mal pela raiz. Quem tem poder é o Senhor. Rabassuriendecaia decomanai deredecanta suriendecaia e andassou decomanai. Levanta vidas, Deus, nesta hora, prospera vidas nesta hora, jogando por terra a miséria, o fracasso, a derrota, a fúria do inimigo que entrou para destruir a finança desta vida. Espírito de Maria Mulambe, Espírito tranca-rua das trevas, nós te ordenamos, malditos, que batem retirada em nome de Jesus, vai saindo agora em meio a esta casa, vai saindo em meio a este lugar, vai saindo em meio a este comércio, vai saindo agora em meio a esta empresa, vai saindo agora, malditos, todos os demônios territoriais, nós estamos te expulsando
expulsando, nós estamos te mandando embora. O sangue poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, nele há todo o poder de vitória. Grande é o Senhor para levantar o homem na terra, grande é o Senhor para fazer prosperar, grande é o Senhor para fazer curas e milagres de sobrenatural, porque nós estamos colocando vidas nesta hora no altar do Senhor, crendo que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Nós já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Confirmamos a oração feita em nome do Senhor Aleluia, Jesus. Deus. E através Graças desse a copo Deus. com água Louvado vai haver seja. cura, vai haver milagre, vai haver restauração. Redecaia da Meu Deus, eu sei que Soura, tu podes todas as Redecaia coisas e da nenhum dos teus Shai. planos poderão ser Decanta frustrados. suia, Meu Redecaia Deus, o de Senhor é Deus de comandai. perto, Deus de Decanta longe. O Shaia Senhor da pode suia, visitar essa Pai. casa, o Governa Senhor pode lá, visitar essa Jesus, família, contenda arrancar com esse teu espírito de poder, separação, de abaçou. inimizade, o espírito da contenda, do Redecaia da disse-me-disse, o suia, fofoqueiro, de mentiroso. comandai. Nós estamos Decanta repreendendo em Shaia da nome de suia, Jesus. Nós repreendemos o espírito do Decanta vício, suia, meu Deus. Olha aí, Deus, essa mãe que chora por causa de um filho nas drogas, ou seja, na bebida, nos vícios. Oh, meu Deus, o Senhor tem poder de curar, o Senhor tem poder de restaurar, o Senhor tem poder de falar no coração desse filho, ó Pai. Resolve essa situação, meu Deus. Olha aí, Jesus, quanto choro, quanta lágrima. Essa pessoa que perdeu um ente querido. Vai ali, Deus, ô Espírito Santo, consola esse coração. Tira essa tristeza, Deus. E em nome de Jesus, muda a história. Muda a história, Senhor. Tem misericórdia. O Senhor pode fazer coisas infinitas, maravilhosas, porque Tu és Deus. Visita as nossas crianças, guarda as nossas crianças, trazendo livramentos, meu Deus. Guarda os adolescentes, os jovens, mudando a história, Senhor, em lares. Nós precisamos ver, ó Pai, um povo trabalhado pelo Teu poder. Jesus, agora toca, trazendo a cura divina. Meu Deus, toca, Jesus. O Senhor pode, onde tiver enfermidade, o Senhor pode arrancar com as Tuas mãos fortes. O Senhor é médico por excelência. Por isso nós te clamamos, Senhor da glória. Faz um ribuliço aí, meu Deus, resolvendo essa situação. Meu Deus, essa vida que está enferma, acamada, essa vida que está dizendo não aguento mais. O Senhor pode ir aí, Jesus Nazareno, e fazer um grande milagre da cura divina. Levanta do leito da enfermidade, afasta essa enfermidade, Senhor. Afasta esse mal em nome de Jesus. Vidas que comeram algo consagrado, nós em nome de Jesus te clamamos. Arranca, Deus, arranca. Faz em nome de Jesus, Pai, sair todo o mal que entrou um dia. Em nome de Jesus, oh meu Deus, trabalha causas. Nós precisamos ver vidas trabalhadas pelo Teu poder, Senhor. Levanta os missionários, levanta os pastores, levanta o Teu povo para glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque o nome grande é Jesus. Rabassuribiandarabai. Ele é Deus na face de Comanábria, e Ele visita a terra, Rabanaiaçúblia, e Ele pode fazer resolver situações nesse dia. Resolve, Deus, é necessário, ó Deus, algo novo acontecer, meu Pai querido, porque nós sabemos em quem temos crido, um Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que diz na palavra, em meu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei que o cego enxerga, em nome de Jesus. Eu sei que o paralítico anda, em nome de Jesus, porque é no poder do Teu sangue,
Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. O surdo vai ouvir em nome de Jesus, porque são as tuas promessas, Deus, e o Senhor é fiel para produzir o milagre. O milagre é teu, Jesus. Nós oramos crendo, meu Deus. Resolve essa situação, afasta essa enfermidade, ó Deus, porque maior é o Senhor para trazer essa cura divina. Não há outro Deus, não há outro Deus. O Rabassu e Arabaixei, o Ribassuri Andarabai. É Jesus o Nazareno. Talvez você buscou em vários lugares, mas hoje eu te convido a buscar na fonte inesgotável. Eu te convido a buscar em Jesus o Nazareno, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é santo. É em nome de Jesus, é em nome de Jesus que o mal vai embora. É em nome de Jesus o mal é expulso para a glória de Deus. Amém? Vamos beber a nossa água e vamos agradecer ao Senhor desde já pela cura divina, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu já até bebi a minha, já recebi. Tomei posse. Amém. Receba cura. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Agradecendo Graças a todos a os Deus. nossos ouvintes. Inscreva no canal, deixe o seu like, nos ajuda. Em nome de Jesus. A levar o evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus. Amém. Amém.